Aqui, né? Aqui é a cozinha, né? Aqui fica a geladeira. Aqui tá o armário, né? Onde eu guardo a loucinha, né? Aqui, né? Tá outra parte que é onde eu guardo aqui as talheres, as outras coisas, né? Aqui fica meu radinho que eu gosto de escutar. Aqui, né, ainda tá a baguncinha da construção, né? Que eu tava mexendo agora essa semana, ficou um pouco apertado, né? E quando a gente não tem dinheiro, aí você sabe, faz tudo as prestações, né? Então faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, né? Então aqui tem um resto de bloco, um resto de cimento, né? Aqui é a minha plantação. Aqui é a mandioca, né? Vocês conhecem? Mandioca. Aqui tem morango. Olha isso. Olha meus pés de feijão, vem ver. Aqui é o meus pés de feijão. Aqui eu plantei coentro, aqui eu plantei machixe gringo. Aqui dá cada morango grande, você nem imagina. Aqui é a minha pombagira, meu Exu. Vai poder filmar ele também. E aqui é o santo. Sentamento da Oxum, Iemanjá, Xangô, Inhansã. Mas toda semana eu dou uma limpadinha. Toda semana eu troco as folhas, dou uma limpada. O santo é meu refúgio. A casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra amor. Minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra amor. Minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra amor. Sobre o início da história da ocupação, era um grupo, né, de moradores e tudo mais que moravam na região do Itajaí, que é bem próximo aqui. Foi uma área também ocupada, mas não foi uma ocupação feita por um movimento organizado, um partido, um grupo de pessoas, nada disso. Foi a ocupação de arrimo. Então a galera foi se juntando, chama primo, chama parente, vai construindo, e assim iniciou a ocupação do Itajaí, que não era organizada. Depois, lá sofreram um despejo violento. Então, tropa de choque e tudo mais, para tirar a galera de lá, e foram tirados na marra, porque era uma área particular. Foi o que aconteceu no Pinheirinho, foi o que aconteceu no Itajaí, né? Então, assim, foi uma coisa assim, quando eles juntaram, a gente foi atacado de um minuto pro outro. E nós se achou com quem? O povo, né? Que tem um coração bom, que abriu a mão e o coração e falou assim, não, nós estamos aqui para poder ajudar. E aí, nesse período, então, a galera conseguiu bastante contato com a associação de moradores ali da própria região e tudo mais. E entra em cena a Rede Extremo Sul, que é um movimento também organizado, que atualmente não existe mais. Começou a busca por outro terreno também na área, né? Não necessariamente no Itajaí, mas nas proximidades, até mesmo porque a maioria dos moradores que estavam lá no Itajaí eram moradores da própria região, e foi encontrado esse local. Aqui a ocupação era um pasto, assim, vazio, sem nada, né? E tinha um muro aqui, pegava todo o terreno, fora, e aí aconteceu a ocupação dessa área aqui em 2013. Dia 12 de outubro de 2013, nós saímos à madrugada do Itajaí, nós viemos para esse terreno aqui, né? E nós chegamos aqui, não tinha água, não tinha luz, e nós conseguimos uma mangueira de água que o gado bebia aqui dentro, tinha um tanque, e nós pegava água para fazer comida, para tomar um banho, dar um banho nas crianças, e conseguimos um fio de luz, né? Puxamos uma lâmpada para a cozinha, nós tínhamos uma cozinha comunitária, e é onde as mulheres faziam comida. Aí já tinha uma equipe já para isso, né? Quando a gente estava um pouco cansada, a gente trocava, né? Era café, almoço, janta, né?
Porque no início que a gente veio aqui era um lugar bem sofrido, sabe? Era ruim mesmo. Que era tudo barraquinha de lona. Algum pessoal dormia na cozinha para tomar conta dos alimentos, né? E nós ficávamos fazendo ronda no terreno, enquanto o pessoal fazia seus barracos de lona, né? E isso nós fomos ampliando. A gente ficamos uns 2 meses desse jeito, né, no barraco de lona. Aí eu comecei a fazer geladinho para poder ficar mais tempo aqui. A gente foram para várias ocupações ajudar eles, né, como ali no Grajaú, né, buscando a nossa moradia, que estava difícil. Eles vinham, falavam assim, a gente vai derrubar, e a gente enfrentava. E a gente continuando, sempre assim, insistindo. Porque eu acho que o certo é a gente insistir, não desistir. Tinha reciclagem, ninguém tinha coragem de ir pra rua, né? Porque diz que era vergonha catar lixo. Falei, não tenho vergonha não, eu vou, vambora, né? Montei uma reciclagem, aí eu fui pra rua com as meninas, né? Aí depois a gente trouxe mais homens para poder ajudar na reciclagem, montei uma reciclagem, aí montei uma creche, aí nós que mantinha a creche, né? Aí era assim, a gente dava, cada um dava um pouco de arroz, um pouco de feijão. Essa creche aí que nós montou aí, tinha vezes que ficava até 50 crianças aí. Aí tinha tudo aqui, tinha tudo. Então tinha a cooperativa, tinha a creche comunitária, então a biblioteca, tinha o pessoal da reciclagem, as meninas da costura, então tinha tudo isso. Eu costumo falar o seguinte sobre a ocupação, que ela tem 3 fases de uma ocupação, ou seja, a fase criança é quando se inicia uma ocupação, que são feitos barracos de lona. A fase adolescente são a fase que é mais problemática, né? Que é quando começa a fazer os barracos de madeira. E tem a fase adulta, que é a fase quando nós já estamos fazendo as casas de alvenaria, já está mais consolidado. Em 2015, quando se desfez a Rede Extremo Sul, mais ou menos nesse período, houve a gente entrou num processo judicial muito ferrenho e tava mais para que a gente fosse despejado do que para que a gente permanecesse aqui. Tem uma galera assim da pesada que falou, não, vamos assumir a responsa do negócio, vamos fazer acontecer. A gente recebeu um convite para ir num congresso da Conlutas, porque era uma oportunidade de encontrar alguém para dar um suporte, seja um movimento que fosse, seja um movimento, um advogado, uma pessoa, alguém que desse uma luz e falasse, não, vamos para essa direção aqui, ou vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, pra gente dar um jeito nisso aqui. E a partir desse momento entra o movimento Luta Popular, que é quem dá todo o suporte pra gente hoje, em conjunto com a Associação de Moradores, né? E aí caiu o despejo, aí as coisas voltaram assim meio que entraram no ritmo, sabe? A gente tinha 2 alternativas. Então a gente tinha a alternativa de lutar para ir para um predinho do projeto Minha Casa Minha Vida, ou lutar para ficar. Ou era um ou era outro, era tipo, só vai ou racha. Ou a gente entra pra fila de espera e fica ali na eternidade, ou a gente vai fazer acontecer e vamos continuar aqui. E obviamente isso a gente discutiu entre a gente e depois levou pra Assembleia. Unanimidade, vamos ficar. Então a única maneira da gente permanecer aqui era consolidando mais ainda o bairro. Ou melhor, transformando num bairro. Ainda que a gente chame de ocupação, né? Então o formato já é de um bairro. A galera sempre apoiou muito essa ideia, porque ninguém aguentava mais ficar no barraco de madeira. Entrei na PA-Biru. Antes da gente buscar a PA-Biru, a gente teve que fazer um recadastramento de todos os moradores pra gente entender a nossa própria situação, sabe? Em que pé que a gente estava. Teve uma ordem de despejo, saiu um monte de gente, ficou um monte de gente, botar os nossos cadastros, nossos dados. Então a gente começou a se organizar burocraticamente. Para que se um dia chegasse alguém e perguntasse quantos são, de onde vem, o que comem, está aqui, ó, tudo aqui, entende? Então a gente fez todo esse processo e aí casou, né, com as informações que a PA-Biru precisava, então informações, dados sociais, estatísticos, assim, quantas pessoas são efetivamente. Agora a parte física do projeto, assim, quando a gente decidiu aonde seria a rua X, aonde seria a entrada X, ou o que a gente ia fazer. Isso foi discutido com todos os moradores. Agora imagina a galera, a ocupação toda, todo mundo falando o que tá bom, o que não tá, o que quer, o que não quer manter. Cara, imagina se todos os bairros fossem feitos assim, pensado por quem mora lá. Tudo que é feito na periferia é feito por quem não mora na periferia, não entende o que acontece aqui dentro, não sabe de nada. Uma logística ridícula pra gente em relação ao transporte público, porque assim, foi feito por quem não tem a menor ideia do que acontece aqui, sabe?
foi apresentado o projeto e de como ele efetivamente foi criado pelos moradores. Quando a gente viu assim, tipo, no papel, foi muito incrível, assim, incrível. E aí começou o processo de a gente começar a pesquisar as coisas para entender como fazer, né? Porque a gente tinha só o projeto em mãos, mas para fazer a mão de obra só uma empreiteira. Só se fosse uma empreiteira, porque não tinha condições. E aí a gente com o projeto na mão, tal, começamos a pesquisar o que precisava. Então tinha que buscar topografia, para a gente entender, fazer a metragem exata, entender, fazer a divisão das ruas, e isso só poderia ser feito pela topografia. Vamos pesquisar um topógrafo? Caríssimo, caríssimo, sem condições, não tem cabimento. Então, começamos a conversar com um, conversa com outro, e morador X, a gente descobre, gente, tá vendo como é maravilhoso? Tem um cara aqui dentro, Thiago, que fez o curso de topografia. Aí juntou ele, mas ele montou uma equipe, olha a responsa, ele montou uma equipe para fazer o projeto e aí iniciou. A gente começou por essa quadra aqui, fazendo, aí a gente começou nesse ponto aqui e girou a ocupação, fez toda a parte por fora. Então, pra gente entender como que era esse espaço. E aí era assim, o cara ia fazendo a medição lá, anotando, o outro ia colocando o piquete, pintando e anotando. Então, foi dividido dessa maneira. E a gente com a prancheta num sol de 327 graus, só pela graça, que a pele esturricava assim, ó, com a prancheta anotando, né? Tipo assim, cada não sei o quê. O pessoal fez a topografia, aí mediu os terrenos. Então, em cada lote, tinha que desocupar. Nesse meu aqui tinha 6 barracos, para poder desocupar, para poder ficar no meu. Então, aí foram dando para eles foram fazendo e a gente, cada um ficou com o seu. E hoje está separado, cada um tem o seu. Quando a Sandra falou para mim, Maria, seu barraco vai mudar para que o seu lote é esse, que ela me entregou meu lote, no outro dia eu já comecei a derrubar o balá e trazer para cá. Eu trouxe de madeira para cá, porque na hora eu não podia comprar bloco para fazer, né? Trouxe de madeira, depois foi que eu comprei o bloco e fui fazendo. Esse ambiente que nós estamos, foi eu que construí. O ambiente do lado, aqui acho que eu fiz 6 casas. Que antes aqui era barracos, tudo um em cima do outro, viela, sabe? Viela. Olha, era muito feio isso aqui. Hoje tá lindo, isso aqui tá lindo, isso aqui é um bairro, sabe? Hoje eu digo, eu sou rica, porque eu moro em frente de rua, tenho que comer, tenho trabalho. Abre o bar todo dia? Eu abro todo dia, mesmo eu construindo eu abro. Tá. O pessoal, eu fecho essa porta aqui, o pessoal chega aqui, me chama, eu largo lá e vem. Atendo, volto. Um aluguel hoje, para que mãe que tem 3, 5, 4 filhos, ninguém quer alugar a casa para nós. E um aluguel hoje é de 800 a R$1.000, um aluguel hoje. Levanta, povo, o cativeiro acabou. Levanta, povo, o cativeiro acabou. Se o povo soubesse a força que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. Vamos, Jardim da União. O povo é forte e vamos vencer. E aí de Itajaí que a gente teve um despejo bem absurdo, violento. Com tudo que aconteceu com a gente lá, acabamos vindo pra cá. E nessa estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje e é isso, é a luta, né? E pretendo ficar até o fim. Não pretendo sair daqui. A gente está procurando uma moradia, né? Porque é difícil morar em uma viela, as pessoas falam assim, ai, eu dou graças a Deus, mas é muito ruim você acordar de manhã, você não poder nem respirar com mofo, né? Às vezes a água invadindo na sua casa, por quê? Porque mora em viela, não tem esgoto, essas coisas, né? E foi por isso que eu vim pra cá e eu vou continuar lutando, não só por mim, como por todos, né? E a gente não só luta pela gente, a gente luta por todos. E aí hoje é o medo que nós tem, né? É que esse povo, esses colarinhos branco, né? Esses presidentes grandes aí, né? Que só sabe tirar de nós, eles atacam que nem uma cobra.
A gente sempre lutou, a gente sempre falou para eles. A gente não quer nada grátis, a gente não quer nada de vocês. Mas a gente quer que vocês regularizem aquilo ali. E eles falam que aqui não dá, que aqui já tem um projeto. E projeto é esse que a gente nunca vê. Isso tem justificativa, falar o quê? Não tem justificativa. Isso aqui é uma área que ela é destinada para moradia, sabe? Para uso social. Então, assim, desde 2013 que a gente está aqui, a gente está fazendo uso dessa terra exatamente pelo que ela foi documentada. Foi documentada pela moradia, então vamos fazer então. Nessa caminhada, desde 2013 para cá, a gente encontrou parceiros incríveis, assim. Que acho que sem eles a gente não teria pernas e braços o suficiente para fazer acontecer. Talvez braços e pernas sim, entendeu? Mas assim, alguém que para pensar sobre determinado problema, talvez a gente não encontraria. Então, a galera da USP veio para cá para ajudar a gente a resolver essas questões. Então, por exemplo, a questão, como que a gente vai fazer para drenar toda essa água, cara? Como a gente faz isso? Eu sou um cara assim, eu gosto de repassar tudo que eu aprendo para pessoas que trabalham comigo, eu gosto de passar. Todo mundo merece aprender. E aquele cara que sabe, eu acho que seria a obrigação dele passar, né? A única coisa que eu quero, assim, eu não quero... tem gente que fala, eu quero ficar rica, não é isso que eu quero. Eu sempre sonhei de ter minha casa. Eu tendo minha casa e minha moradia, para mim é isso que importa. E o trabalho, né? Pagar aluguel não presta. A gente dava o dinheiro tudinho para os proprietários e a gente nunca tá livre de dívida. Paga hoje, amanhã tá devendo. Então, meu sonho mesmo é ter minha casa. Se eu lá quiser tudo certo, eu quero bater uma laje e fazer a casa em cima. E aí embaixo eu deixaria o quintal, né? Por isso que eu não estou construindo de madeira. Fiz de madeira lá, porque se eu for construir, eu vou construir de metade de bloco, lá do banheiro pra cá, né? Aí eu faço a minha casa em cima e faço o centro e o bar embaixo. Aí eu vou fazer 3 cômodos aqui pra mim. Que é o meu quarto, o quarto da minha sogra e minha cozinha. E aqui na frente vai ser a garagem de botar a moto do meu filho. E aqui vai ser o quarto do meu filho e uma área de lavagem. Mas vai ser simples, mas de coração. Nós já temos uma rua que nós já vamos colocar as placas, o nome da rua, já estão tudo programado, né? E nós vamos pôr esse nome da rua para todo mundo ter seu endereço certinho, né? Sua moradia, sua rua, tudo com nome para não dar problema, para receber uma carta, fazer um crediário em algum lugar, nós não ser abandonados. Nós não podemos ser abandonados, né? Eu adoro aqui esse Jardim da União. Eu adoro, eu amo esse Jardim da União. Se nós sair daqui, vai ser uma tristeza para nós todos, né? Que aqui nós temos todo mundo são amigos do outro. Porque aqui é o nosso lar. Aqui eu considero como meu lar, né? Eu vou na cidade, eu tô doida para vir embora. Porque aqui é meu lugar. Hoje eu tenho orgulho de morar aqui. Eu sou muito feliz aqui. Muito. E não pretendo sair daqui, eu vou lutar por isso aqui. Teve uma coisa que aconteceu bem recentemente, esse ano. Teve uma ventania aqui na região. Mano, destelhou a minha casa. Eu sei que o áudio que eu recebi da Rosana foi maravilhosa, né, gente? Foi assim. Suelen, a sua casa destelhou. Molhou tudo lá dentro. Ixi, a lágrima já escorreu imediatamente, na mesma hora. Quando ela mandou um outro áudio, falou assim, mas não se preocupa não, que a gente conseguiu cobrir. Nossa. E eu dou tanto valor para esse tipo de coisa, e não porque cobriu a minha casa, sabe? Mas é porque eu sei que em qualquer outro lugar eu não ia encontrar isso. Não ia, cara. Essa coletividade, sabe? Essa coisa de irmandade, de você chegar e falar sobre um problema e se juntar uma galera e falar, vamos resolver esse negócio. Deixa pra depois não, vamos fazer agora, sabe? Minha família mora toda no Paraná, eu não tenho família nem aqui. Daí eu vou lá e minha mãe fala assim, ai Beto, você não tem medo, sabe? Por que você não vem embora pra cá? Eu falei, não, lá a gente já é uma família, entendeu? Então a gente tem que estar sempre junto, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias. O mais que eu moro num barraco de madeira, entendeu? Mas assim, se fosse pra mim viver o tempo todo no barraco de madeira e eu ir consertando e arrumando, eu me sinto muito feliz. Acho que todo mundo deveria vivenciar isso pelo menos uma vez na vida, sabe? Todo mundo, pra entender o que é você ter carinho pelo próximo sem ser sangue. Eu quero que a gente permaneça aqui, sobretudo que a gente tenha o direito de estar aqui,
A gente tem o direito porque a gente falou que tinha, sabe? A Constituição também diz, né? Só vou sair daqui quando Deus me levar. Quando eu estiver aqui com força e saúde, eu estou aqui no Jardim da União. Fazenda véia com mieira arriou. Fazenda véia com mieira arriou. Levanta povo, cativeiro acabou. Levanta povo, cativeiro acabou. Se o povo soubesse a força que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. Não aturava desaforo de ninguém. O povo unido jamais será vencido. Terminou. Levanta, povo, cativeiro acabou. Levanta, povo, cativeiro acabou. Se o povo soubesse a força que ele tem, não aturava desaforo de ninguém. Se o povo soubesse a força que ele tem, não aturava desaforo de ninguém.